Oi? Burocracia? Não. Eu digo falar que as leis ambientais prejudicam muito. Eu acho que o que impede o Brasil de ter grandes obras são legislações que... As legislações ambientais, elas devem ser vistas como parte de um todo que envolve um projeto de não deixar com que o país se desenvolva além do certo limite. Então, o neoliberalismo na década de 90, ele inaugura marcos institucionais, como, por exemplo, Então, as leis ambientais, evidentemente, que tem que ter regra, né? Você não pode ser não pode ser desmatando a torta direito, mas muitas das leis ambientais, das leis ambientais brasileiras, ela vai ao encontro desse tipo de política que é claramente antidesenvolvimentista. Ela impede os avanços nacionais. Na esteira de um debate travado no podcast Três Irmãos, Elias Jabbour vocaliza uma retórica cada vez mais recorrente entre determinados setores auto-intitulados desenvolvimentistas, a de que as leis ambientais brasileiras constituem um entrave ao progresso nacional. Em suas palavras, essas legislações fariam parte de um projeto de não deixar com que o país se desenvolva além dos limites e seriam fruto da institucionalidade inaugurada pelo neoliberalismo nos anos 90. Essa visão, ainda que sedutora para aqueles que desejam simplificações em tempos de crise, revela-se profundamente equivocada, elitista e antinacional. Do ponto de vista do materialismo histórico, dialético, a natureza não pode ser reduzida a mero cenário ou barreira ao desenvolvimento das forças produtivas. Ao contrário, ela integra dialeticamente a base de reprodução social e material da vida, sendo apropriada e transformada conforme os modos de produção historicamente determinados. A ecologia política já demonstrou que a crise ambiental contemporânea não é um problema de excesso de leis ou de regulação, mas um reflexo direto das contradições internas do capitalismo e de sua tendência à acumulação ampliada, conforme apontam vários autores. A crítica de Jabbour, ao criar um espantalho no qual as leis ambientais seriam simples artifícios neoliberais para travar a industrialização e as grandes obras, ignora as mediações reais do processo histórico brasileiro. As legislações ambientais brasileiras, como a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal e a Lei de Biodiversidade, não foram produtos de think tanks do capital financeiro internacional, mas sim fruto de lutas sociais, embates técnicos científicos e da resistência de povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais contra o avanço predatório do agronegócio, da mineração e da grilagem de terras públicas. Reduzir tais leis a um instrumento de antidesenvolvimentismo é, portanto, ignorar que elas são uma das poucas barreiras institucionais que ainda freiam, mesmo que parcialmente, o colapso socioambiental do país. Sem tais legislações, não haveria qualquer contenção à destruição de biomas inteiros, como Cerrado, Amazônia e a Mata Atlântica, nem garantias mínimas aos direitos territoriais de populações que há séculos resistem às ofensivas do capital sobre seus modos de vida. Trata-se ainda de um discurso elitista, pois naturaliza a noção de grandes obras e avanços nacionais como se esses fossem sinônimos de desenvolvimento social e bem-estar coletivo. No entanto, quem se beneficia historicamente dessas obras? A resposta, sustentada em estudos do campo da economia ecológica e da sociologia crítica, aponta para grandes grupos econômicos, frequentemente transnacionais, e para oligarquias locais que operam em sinergia com o capital financeiro. As populações atingidas por barragens, ferrovias, rodovias e polos industriais raramente são incluídas nas promessas de progresso. Antes, são deslocadas, violentadas e lançadas à margem dos direitos básicos. Finalmente, ao afirmar que essas legislações impedem os avanços nacionais, Jabbour incorre em um erro gravíssimo de análise histórica e geopolítica. É precisamente o avanço desregulado sobre os bens comuns, como a água, a terra e a biodiversidade, que compromete a soberania nacional. Em um mundo atravessado pela crise climática e pela perda massiva de espécies, preservar os nossos
ecossistemas não é um luxo ambientalista, mas uma condição de existência soberana. A legislação ambiental brasileira, embora imperfeita e frequentemente desrespeitada, constitui um dos poucos instrumentos jurídicos que ainda resguardam o interesse público e o futuro das próximas gerações. Ao invés de construir um discurso comprometido com a emancipação social e com o projeto de desenvolvimento enraizado na justiça socioambiental, Jabor opta por uma retórica simplificadora que favorece, ainda que involuntariamente, os interesses do capital predatório. A crítica marxista exige mais, exige rigor técnico, compromisso com sujeitos concretos da luta social e o entendimento de que não haverá socialismo sem ecossistemas vivos, nem revolução que ignore os territórios dos que historicamente resistem.